You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job post seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/ARTS. Just go to Indeed.com/ARTS right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need. Eu fiz um meio pornozinho também. Como é que é a expressão do livro? Erótico? Erótico, né? Erótico. O título que eu dei é Embarque para o Uruguai. Aí já estou conversando com editoras, já tem editora interessada. Olá, tudo bem? Eu tô de volta com mais uma edição do Live com o Autor. Meu nome é Raik Tavares, escritor, roteirista e comunicador. Estou falando aqui das Minas Gerais. Na edição de número 11 do Live com o Autor, o meu convidado é o escritor e tradutor Ivan Hagen. O nosso papo é sobre tradução e também falamos aí da sua carreira. Falamos sobre as perspectivas da tradução, como funciona, e é um papo que está imperdível. Ele é escritor aí de vários livros e ele mora atualmente fora do Brasil, e ele fala aqui com a gente sobre esse seu projeto das traduções que ele anda fazendo, traduções aqui para o Brasil para editoras, além de falar do seu trabalho também como autor e falar também das traduções que ele faz aí para alguns canais de TV. E quem diria, hein? Já chegamos no episódio de número 11. Já que chegamos no episódio de número 11, eu quero reforçar aqui o Apoia-se desse projeto. Esse projeto, ele conta agora com o Apoia-se. É só você procurar lá no link que tá aí no feed, ou se não, você digita, se quiser, você que sabe aí. É só você digitar Apoia-se/Live com o Autor, tudo junto, e procura lá a sua opção. A gente tem aí 3 opções. As opções eu coloquei os nomes do seguinte: podcaster, agregador e distribuidor. Procura lá e assina a que você achar melhor. Você vai estar aí contribuindo muito com esse projeto e ajudando a dar continuidade. E lembrando você que é autor, que também trabalha como freelancer no meio editorial, você que é independente, quiser ser divulgado aqui no nosso projeto, a gente ainda está divulgando os autores de forma gratuita aqui no podcast. Então a gente vai falar do seu trabalho, vai falar do seu projeto. É só você mandar um e-mail para mim no raickjp@hotmail.com. Eu aguardo aí a sua mensagem e espero poder divulgar o seu trabalho aqui para milhares de pessoas que escutam esse podcast. E aproveitando a deixa, eu peço a você, vai lá nas redes sociais, me siga no Twitter, no Instagram, no LinkedIn, no Facebook. É só você procurar lá, RAICK Tavares. E para finalizar os meus agradecimentos, já agradeço o meu primeiro apoiador. Já temos um apoiador, o Wellington Andrade, um querido amigo que já teve até aqui, já no podcast, Tivemos aí uma participação do Wellington, foi muito legal. Se você ainda não ouviu, ouça lá a participação do Wellington, onde a gente bate um papo sobre o seu primeiro livro, ele falando sobre o primeiro livro escrito, o autor do primeiro livro, do primeiro romance. Então é um papo bem interessante. Ele deu aí a sua perspectiva sobre como é lançar o seu primeiro livro, as dificuldades, os problemas. Então aproveita, se você ainda não ouviu, você vai receber uma carga bacana de informação para você que está querendo talvez lançar um livro, está pensando. Então esse episódio vai calhar muito bem. E só mais um merchanzinho, você pode procurar o meu livro de textos que está na Amazon. O título se chama Um Giz Branco na Lousa de Papel. Procura lá, tá baratinho. Compra o e-book, comenta. Tem a minha novela 2, que também está lá ainda na Amazon. Vai lá, comenta, compra. Assim você ajuda a pagar a ração da minha cachorrinha, tá bom? A Jojozinha. Você ajuda aí a contribuir com a ração da minha cachorra e seremos gratos. Namastê! E vamos para o episódio de hoje. Em 3, 2, 1... Eu tô numa fome agora que vocês nem imaginam, mas vamos de claquete.
Então, Raik, uma coisa assim, agradecer o convite e eu achei muito legal a proposta de um diálogo da tradução com a escrita, essa dupla função de tradutor e escritor. Que o tradutor é uma coisa que está ali, está tá no cotidiano de tanta gente ligada à literatura, uma boa parte do que a gente lê é traduzido. Mas, assim, na verdade que é um pouco raro que exista uma entrevista com os tradutores. Acontece de vez em quando, mas não com muita frequência. Eu achei legal assim, o tema, a oportunidade. Então, me apresentando, eu tenho essa dupla função aí de atuar como escritor e como tradutor. Óbvio que como escritor é sempre mais difícil de ganhar dinheiro, a gente também pensa na tradução como sobrevivência, né? Mas a gente se diverte também nas duas tarefas. Como é que começa você na literatura, cara? Você inicialmente? Então, assim, o início é desde o colégio. Tinha lá uma coisa com 17 anos, eu estava começando a escrever uns negócios assim, falei assim, porra, isso aqui, vamos trabalhar um pouco mais, tudo bem, vamos burilar um pouco, mas já tinha um desejo forte de ser escritor, sim, com 17 anos. Atualmente, você está vivendo, né, vamos dizer, literatura por causa da tradução, né? Mas nesse andamento você já pensou em chutar o balde e falar, cara, não dá. Olha, a tradução eu faço para muitas coisas diferentes. Eu não faço só tradução literária. Então, nem dá para dizer que eu vivo só da literatura, nem como tradutor, porque algumas coisas que eu fiz foram literatura, mas assim, o que eu faço com mais frequência é traduzir para Discovery Channel, faço o vídeo ali e ponho o texto que vai ser usado para dublagem, né? Isso tudo tá lá, tudo cronometrado. Eu tenho que marcar até os momentos de risadinha e tal. E é toda uma pesquisa, às vezes é muito legal. É muito legal trabalhar para a Discovery Channel. Agora, esses meses aí de pandemia, deu uma brecada. Vamos ver se a coisa volta. Aí tem uma agência que me manda umas coisas que tem a ver com publicidade ou com umas coisas meio técnicas, muitas relacionadas com evento. Evento também hoje em dia está meio parado, né, o mercado de eventos e tal. Mas, por exemplo, para essa agência rolou uma tradução que tem a ver com apps da Google, né? O projeto era para a Google. Foi bacana de fazer isso e tal. Então, tradução de literatura, teve algumas que eu fiz. Por exemplo, teve uma saga juvenil que eu fiz, que é a saga do o Futuro Falso. É bem interessante, é um cara que chama Dan Crokos. Tem umas coisas juvenis que hoje em dia, sabe, são bem malucas mesmo, assim, né? Bem, vamos dizer assim, meio subversivas, meio que antes, eu acho que eu sou um pouco mais velho que você, não sei, mas antes seria considerado um tema meio para adulto ou perturbador demais para criança. Mas eu tinha lá essa série aí que é uma saga que eu traduzi, tinha lá umas crianças que eles eram clones, e eles tinham sido treinados para ser uns guerrilheiros, assim, assassinos mesmo, e só que eles descobrem assim, toda uma preparação, uma lavagem cerebral, e é muito louco, assim, tem lá toda uma coisa do duplo dos clones e toda uma coisa de consciência bem interessante. Então, esse foi do inglês. Aí tem outros que eu fiz do inglês, tem lá, por exemplo, Dívida de Honra, que é um meio faroeste do inglês. Eu fiz um meio pornozinho também. Como é que é a expressão do livro? Erótico. Erótico, né? Erótico. Eu adorei a expressão. Fez a HQ para Marvel, não é? Você fez uma... Sim. Marvel.
Você fez tradução para o HQ. Tem uma diferença muito grande, né? Traduzir o HQ, né? Da literatura. Tem que ficar um pouco esperto, assim, se tiver você tá vendo o quadrinho, e uma coisa é o balão, né? Você põe lá o balão e você tem que prestar atenção na fonte, assim, se a fonte tá em negrito, se tá, sabe, vai ter momentos que a pessoa tá gritando, né? Então, eles usam muito isso, assim, aí aumenta a fonte. Então você tem que registrar isso para depois o pessoal que vai lidar com isso, o letrista e tal, ele tem que ter essa marcação, né? E ficar esperto, assim, pode ter um detalhe, assim, você tá lá, você vê o quadrinho e vai ter num cantinho ali, num detalhe, o jornal que um personagem tá segurando. Você tem que prestar atenção se tem algo para traduzir ali, ou a fachada de uma loja, você traduz o nome da loja, assim, se tiver uma lavanderia, você traduz de laundry para lavanderia. Esses detalhes você tem que ficar um pouco esperto. Agora, eu fiz umas coisas legais de quadrinho. Fiz lá o do Doutor Estranho. Tem um papo, tem lá todo uma coisa dele, da luta contra os demônios, mas tem algo do demônio interior dele também, que ele era um cara todo arrogante, não sei o quê, então ele tem que lidar também com a sua própria personalidade, tinha uma coisa inteligente ali naquele Doutor Estranho que eu achei bem legal de fazer. Atualmente você tem um projeto com a Penalux, né? Não, é um livro de contos uruguaios, de escritores vivos. Eu acho que, sim, uma qualidade altíssima. O título que eu dei é Embarque para o Uruguai. Aí já estou conversando com editoras, já tem editora interessada. Só tem que esperar um pouco, assim, passar os efeitos aí da pandemia, a coisa dar alguma normalizada para a gente tocar adiante. Mas já está com uma conversa bem adiantada ali, bem promissora com a editora. Então, aí tem esse livro que dos uruguaios, que vou falar bem rapidinho aqui os nomes deles, que tem 12 autores, que é o Roberto Echavarren, que ele tem alguns poemas que já foram traduzidos para o português, tem um ou outro livro de prosa também. Ele é um cara importante, que ele tem lá, para quem estuda, por exemplo, neobarroco, o pessoal lá que está interessado no Haroldo de Campos também, ou até mesmo gente que tem lá um estudo de gênero, tal, LGBT, ele tem uma importância todas essas áreas, e mesmo no Brasil ele tem algum reconhecimento, mas não chegou muita coisa dele ainda no Brasil. Aí tem a Inês Bortogaray, que tem algum livro dela que foi traduzido para o português, acho que até com algum sucesso, e aí eu vou levar um conto dela sobre futebol e tal. Aí tem o Gustavo Espinosa. Gustavo Espinosa, ele é um cara que está fazendo um sucesso enorme aqui no Uruguai e na Argentina também. É estrondoso, assim, né, proporcionalmente e tal, para um país pequeno, mas é o tipo da coisa que mostra, assim, o quanto que precisa ter mais, precisa ter mais intercâmbio cultural, assim, com esses países vizinhos, né? É pouca coisa que chega do Uruguai para o Brasil, e até vice-versa, né? Mas até chegam alguns brasileiros até chegam aqui, mas vai chegar mais o mainstream, assim, chega. Mas não é um intercâmbio forte, né? E eu acho que dá para fortalecer muito mais. O Gustavo Espinosa, por exemplo, chega na Argentina, ele chega com muita força também. E, né, sei lá, pode ser que não esteja falando de um cara que logo mais vai ter, assim, do mesmo jeito que hoje, né, a gente reconhece lá alguns caras, uns uruguaios como o Mário Levreiro, né, o Mário Benedetti, tem a Mercedes Stramil, que também, a Mercedes Stramil, acho ela muito boa escritora, assim, que tem uma pegada, tem um pouco de um mau humor, assim, mas aquele mau humor sarcástico
que no fundo tem humor no mau humor dela, tem algumas mágoas assim que ela vai expondo com, não sei, tem uma elegância, mas tem um veneninho assim. Eu adoro, assim, a Mercedes é demais. O Horácio Cavacho, que já virou um grande amigo, tem um livro dele, eu tenho vontade de traduzir um romance dele também, em algum momento, vamos ver aí. Tem um livro dele que eu gosto muito, que é o Osso de Trapo, que é ele imita muito bem as angústias de uma criança, um ninho enfermo, uma criança doente. Aí tem a Fernanda Trias, o conto da Fernanda Trias é muito legal, que tem lá, tem um triângulo amoroso e ela tem toda uma metalinguagem para falar sobre esse triângulo amoroso. Tem o Daniel Mecha, que também é um cara que tá bombando aqui no Uruguai. Eu acho, assim, são caras que eu acho que o público brasileiro iria gostar, sabe? Uns caras com muito talento. O Martin Lassalle, que eu tenho vontade de traduzir alguma coisa dele também. O Martin Lassalle, ele escreveu uma coisa parecida com ele é meio de distopia também. Também tem uma coisa aí de falta, problemas com água, tem até alguma afinidade de tema, assim, do Martin Lassalle e o meu Será, assim, eu senti que tem uma coincidência ali no assunto. Tá acabando lá, mas vamos terminar a lista. Tem a Rosário Lázaro Igoa, que ela é tradutora também. E aí é legal também pensar assim, esse diálogo entre dois tradutores, né? Eu peguei e traduzi o conto dela, aí ela tinha lá uma sugestão ou outra, porque ela traduz, né, também, aí ela faz do português para o espanhol com alguma frequência, e já traduziu muita gente boa, e aí a gente ficou lá. É legal essas trocas. Ela foi lá, e é muito bom ter esse contato, né? Você poder consultar o escritor, né? Aí tem coisa lá, por exemplo, que ela viu, às vezes até uma vírgula, assim, ela conhece o idioma, né? Ela conhece o português, sabe para onde está indo. Às vezes ela tem algumas opções que eram até sinônimos, mas entre um sinônimo e outro ela preferia uma palavra X. Tem a Virginia Mortola, que a Virginia, ela tem o conto dela é sobre aborto, então eu achei que é um tema bem uruguaio, porque tem o aborto legalizado, a narrativa dela acontece com esse aborto legalizado. E aí o último dessa coletânea dos meus contos aqui do Embarque para o Uruguai, que é o Gonçalo Bass. O Gonçalo Bass morou em São Paulo um tempo, também é um ótimo escritor, além de escritor ele edita, uma editora alternativa, meu underground, assim, bem interessante. Por exemplo, eu quero contratar um tradutor. E esse tradutor, ele é escritor, né? Ele é escritor ainda mais assim de ficção, né? Ele entende de estrutura e tudo mais. Da minha língua, você acha que é melhor quando o tradutor ele é um escritor? Tem uma diferença ou só do tradutor ou não? Olha, eu acho que tem uma sensibilidade com a escrita que é fundamental. Bom, também não quer dizer que assim que seja uma necessidade o tradutor ser escritor, claro que não. Mas que você ter essa atenção, por exemplo, você está acostumado a pensar o pro das frases, né? Uma prosódia. Você está acostumado a ter uma atenção especial para a sonoridade da palavra ou para as imagens. Então, você tem uma capacidade expressiva, né? Qualquer tradutor vai precisar ter essa capacidade, né? Todo tradutor é um pouco escritor. Alguns vão ser escritores cara de pau e que vão publicar sua própria obra, e outros vão ser escritores no próprio exercício da tradução. Mas eu acho que ajuda muito, e vice-versa. Acho que ser escritor ajuda a escrever, e traduzir te ajuda também na escrita, né? Isso a gente vê muitos depoimentos ali, Modesto Carone, que fala que ele tem a sintaxe do Kafka. Você vê o Paulo Henriques Brito, que diz que também se deixou influenciar pelas coisas que ele traduziu
do Allen Ginsberg, da Elizabeth Bishop. Então, assim, muitos exemplos, né? Mas vai nas duas mãos, É óbvio que ser escritor, às vezes você encontra soluções criativas, porque imagina assim, só para concluir aqui, às vezes você vai traduzir uma piada. Bom, sei lá, pode até ser uma série da Netflix, ou pode ser um humor de tá lá uma piada do Philip Roth, não sei, não importa, mas você vai traduzir uma piada. Às vezes tem hora que a língua, o outro idioma, não te permite uma tradução nem próxima do literal. Às vezes é mais fácil você criar uma outra piada, mais ou menos... Em relação às referências culturais e gírias, você acha mais difícil traduzir as do espanhol, as do inglês, ou a dificuldade é a mesma? Não sinto tanta diferença assim, não. Que a gente vai pesquisa, a gente não... O lance é que nenhum tradutor vai ter um banco de dados infinito que ele vai conhecer tudo, né? Ele tem que pesquisar muita coisa, né? Gíria costuma ser uma coisa que a gente vai ter que pegar e sair pesquisando. Algumas coisas o que tem também é que assim, gíria é uma coisa que varia de local para local, né? Porque gíria do inglês, tem as gírias de Nova York, tem umas gírias da Austrália. Outro dia eu estava fazendo uns programas da Austrália e muita coisa que eu já estou acostumado com o modo de falar americano, ou mesmo os britânicos já estão um pouco acostumados. Aí com o australiano foi uma surpresa, né? Falei assim, poxa, e vai valer também para o espanhol, dá para ver que cada país tem as suas gírias. As gírias aqui do Uruguai acabam sendo meio parecidas com as da Argentina. Essas eu andei aprendendo, mas vão ser diferentes do que se fala na Colômbia, no México. Então, enfim, a gente tem que sair pesquisando. Aliás, deixa eu te contar rapidinho uma coisa, que não é bem de gíria, não, mas tem a ver com essa história assim, de como que as coisas mudam de local para local. Tem uma vez que eu estava fazendo uma tradução para Discovery, que era que tinha lá tinha pescaria no meio dessa série. E aí só que se passava na África do Sul, né? África do Sul, tá, o pessoal fala inglês, e eles estavam falando de um peixe que era o Garrick. Aí tá, esse Garrick. Como é que você pega como é que se faz como padrão mesmo da Discovery Channel? Você sempre tem que pegar eles têm lá um glossário, eles já têm uma base de dados deles, mas não é infinita. É a mesma coisa, assim. Tem coisa que não tá prevista e você vai ter que procurar. Você pega esse Garrick, o nome do peixe, vai pro nome científico, no latim. E eu encontrei, né, pesquisando lá, tem bancos de dados, a própria internet também tem alguns muito bons de peixe. Só que o que acontece, né? Para encurtar um pouco. Existe um Garrick na África do Sul. Existe um outro Garrick que é britânico e eu tinha que... Só depois que eu percebi, né, você tem que estar muito atento, mas eu consegui em algum momento notar que eram dois peixes diferentes com o mesmo nome. Só que o engraçado é que você, depois de entender qual dos dois peixes que aparecia visualmente ali na série, qual que era o sul-africano. Aí eu descobri que existia um outro peixe, a tradução para o português, que era a palombeta. Só que tem a palombeta dos portugueses, e que também vale para alguns países lusófonos africanos. Só que a palombeta, para esses países, para Portugal, também é diferente de uma outra palombeta brasileira, entendeu? E aí eu tinha que administrar isso até entender qual que era o peixe que era mesmo. Então, eu queria que você indicasse para a gente um filme, uma série, um livro
Se eu puder fazer um pouco de autopropaganda, tem um livro meu que eu pus na Amazon. Ele não existe fisicamente ainda, pelo menos. Mas acho que eu quero falar desse livro, né, apesar de ser meio uma autopropaganda, porque eu acho que eu acho que ele combina com um estado de espírito, assim, de buscar um pouco de alívio, né, no meio da pandemia, assim. Então tem lá, quem quiser buscar na Amazon, tem lá tem a Zona do Interdito, procura lá Ivan Hagen, Zona do Interdito, para ler em tablet e tal.